Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. A ideia hoje é a gente trabalhar um pouquinho aqui sobre o primeiro estágio do amplificador High Octane, né? Eu já fiz um outro vídeo ali a respeito do sinal, né? Como é que é excursionado dentro do amplificador e tal. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre as características, ponto de polarização, impedância de entrada, essas coisas aí, para que se no futuro você deseja fazer uma modificação, entender um pouquinho mais, né? É comum a gente ter talvez aí uma sucata, herdar aí um amplificador valvulado antigo, né? E fazer algumas adaptações, né? Então a gente vai entender, espero, né, que a gente entenda como proceder nesses casos. Bom, então é o seguinte, vamos iniciar aqui. O sinal da guitarra, que a ideia hoje é trabalhar com o primeiro estágio, tá? O sinal da guitarra ele entra aqui pelo jack e ele já encontra um resistor. Esse resistor é um resistor de polarização aqui da grade. O objetivo dele é deixar 0 volts aqui na grade, tá? Então meu sinalzinho ele vai entrar aqui pequenininho. Portanto, se ele entrar aqui com o sinal que sai do captador da guitarra ali é na ordem aí dos milivolts, né, de amplitude e microamperes no sentido de corrente. Então um sinal bem pequenino, né? Esse sinal entra aqui, encontra esse resistor, uma alta impedância aqui para o terra, afinal é um resistor de 1 mega, ok? Segue aqui pela grade, né? A grade ela é polarizada negativamente no sentido de que quando eu excursiono, né? Vou medir a tensão desse ponto para esse aqui, eu vou ter uma tensão negativa em relação ao catodo da válvula, né? Por quê? Bom, por aqui passa uma corrente, essa corrente passa por esse resistor, provoca uma queda de tensão, no caso aqui de menos 1,82, né? Se eu mudar a referência, colocar a referência aqui no catodo da válvula, essa tensão em relação a essa aqui já passa a ser negativa, né? Então, como se eu tivesse o zero aqui e o menos 1,8 aqui, né? Se eu mudar a referência. Então, esse sinalzinho ele vai excursionar aqui na grade e vai fazer aqui no anodo sair um sinal bem com amplitude maior, porém invertido, né? Então vai sair um sinal grandão, porém invertido, né? Então vai sair aqui, vai vir para cá. Esse capacitor é um capacitor de acoplamento, depois a gente vai falar sobre ele. Ele vai segurar a corrente contínua aqui, né? Então a corrente contínua fica aqui, e daqui só vai passar alternada. Então ao descer aqui, ele vai encontrar esse potenciômetro, né? Esse potenciômetro, se ele está ali ajustado para o sinal conduzir, né, para o sinal ser de maior amplitude aqui na válvula, na parte de baixo ele vai encontrar então um resistor de 500K. Um potenciômetro é como se fosse um divisor de tensão, né? Então aqui é como se eu tivesse vamos lá, quem está iniciando aí para entender um pouquinho mais. Então é como se essa resistência aqui, né, como se no caso eu tenho R1 e R2, na posição que ele vai estar, que é como se fosse girado tudo pro lado máximo, essa resistência aqui ela vai ser zero, então vai estar conduzindo ao máximo, e essa aqui vai ser a resistência do potenciômetro, então 500K. Então o sinal segue por aqui, ele vai encontrar um outro capacitor aqui, um resistor e um capacitor, né? Só que a corrente alternada vai passar vai procurar passar pelo capacitor, né? E aqui eu encontrei um outro resistor de polarização, nesse caso que está polarizando a segunda grade, ok? Então
nossa análise em certo momento vai até aqui, ok? Bom, eu vou limpar isso aqui, um pouquinho. Pronto, já limpei, vamos voltar aqui para a tela anterior. Antes disso, acho importante agora a gente estudar um pouquinho o ponto de polarização que está essa válvula aqui. Vale lembrar que essa válvula está recebendo lá da fonte 234 volts. Isso aqui vai ser importante, ok? Bom, basicamente o que a gente vai fazer agora vai ser a reta de carga. Então existe as curvas características, elas estão em um gráfico, né? Onde aqui eu tenho a tensão de placa, a tensão que está recebendo aqui, e aqui eu tenho a corrente, tá? Então eu vou ter várias curvas aqui, né? Várias curvas aí referente à polarização da minha grade, ok? Então a ideia aqui é a gente traçar uma curva de carga, aliás, não é nenhuma curva, uma reta de carga, né? E o ponto de trabalho. Como eu vou traçar uma reta, para eu traçar uma reta eu preciso de no mínimo 2 pontos, né? Então, a gente vai utilizar esse ponto e esse ponto. Então, vou explicar rapidamente aqui e a gente faz os cálculos lá. Que ponto é esse aqui? Bom, esse aqui é o ponto onde a minha tensão é máxima. Bom, quando que a minha tensão ela vai ser máxima em cima da válvula? Exatamente quando a minha válvula ela não conduzir nada, ok? Eu não tenho nenhum corrente, zero corrente passando aqui. Se não tem nenhuma corrente passando aqui, em cima desse meu resistor aqui, é como se eu não tivesse queda de tensão. Então, essa tensão vai se refletir aqui. Nesse ponto, eu vou ter 234 volts. Vai ser nessa condição aqui. Então, a gente já tem esse ponto no gráfico. O outro ponto vai ser quando a minha válvula ela conduzir o máximo de corrente possível. Quando ela conduzir o máximo de corrente possível, vamos estudar aqui. Ela está conduzindo o máximo de corrente. Então, é equivalente a pegar um condutor aqui, né, um fio, e colocar aqui. Ou seja, se ela está conduzindo o máximo de corrente, aqui, é como se a minha referência, o meu ponto de referência, estivesse aqui em cima, né? Então, a minha tensão sobre o meu resistor de carga vai ser máximo, ok? E pela lei de Ohm, a gente sabe o quê? Que V igual a RI, né? Logo, então, a minha corrente, que é o que eu vou estar marcando aqui, quando a minha tensão em cima da placa for zero, vai ser o quê? Vai ser os 234 volts sobre os 100 kΩ, né? Então isso aqui vai dar 234 dividido para 100 mil. Pô, dividir para 100 mil é fácil, né, meu? Só botar 5 casas decimais. 0,0234 amperes. O nosso gráfico ele geralmente vai estar em mili, né? Então, 1, 2, 3, 2,34 miliamperes. Ok? Vamos lá para o gráfico. Então, a ideia aqui, nesse gráfico, que é o gráfico de curvas características da válvula 12x7, ok? Eu ampliei bastante aqui para a gente não passar muito trabalho. Esse gráfico aqui a gente vai marcar agora a reta de carga, bem simples. Então, a gente vai marcar o primeiro ponto, que é 234. Então, aqui eu tenho 200, aqui eu tenho 250, 300, 250, mas ele quer 234. O 250 está aqui na real, né? 250 está aqui. Então vamos lá, 200 está aqui, 205, 210, 215, 220, 230, 235. Então aqui é o ponto, tá? Vou marcar esse ponto aqui. Eu vou um pouquinho melhor esse ponto aqui, vamos ver. Oi. Ok. Tá? Então esse ponto é importante. É o ponto de 234
volts, ok? Exatamente aí, né? 250, tá. O outro ponto é o de 0, é o de 2,34, né? Só deixa eu voltar aqui, eu acho que era isso. 2,34 miliamperes. 2,3. Aqui eu tenho 2,2.1 2.3.4.5, não tem 2. 2.1.2.3. Então aqui, ok? Vou dar uma melhorada nesse ponto aqui, brother. Ó, então aqui, né? 35, 40, 45, 50. Fechou. Vamos fazer aqui de verde a nossa reta de carga, então. Vamos trabalhar desse. Ui, foi mal. Fazer a retinha de carga. Fazer uma reta, né, brother? Vamos lá. Vocês sabem que eu sou professor também, né? Professor de matemática aí. Eventualmente a gente se emociona aqui no ó. Bom, o programa não deixou eu colocar exatamente ali, tem um bugzinho, tá? Vou descer um pouquinho aqui então. Tá? Não vai fazer muito efeito aqui no nosso gráfico. Ok? Então esse ponto seria um ponto de 2. Oi. Vamos lá, o ponto de 2. Agora vou ter que apagar aquilo ali. Valeu. Vai, 2,3 amperes, miliamperes, tá? Então aqui eu tenho a minha reta de carga. Show de bola, já traçamos. Aliás, reta de carga estática, ok? Interessante. Bom, o que mais que a gente sabe aqui? Deixa eu dar uma apagada aqui no desenho. A gente sabe que... Vamos lá, colocar aqui, isso. A gente sabe que... Bom, essa válvula, a tendência, pelo menos que dá de perceber aqui, que o projetista foi deixar a grade em torno de menos 1,8 volts, né? Então vamos partir dessa tensão aqui para a gente saber exatamente esse ponto, né? Que essa válvula aqui tá polarizada, tá? Então é menos 1, vamos usar menos 1,8 volts. A gente percebe que aqui a gente tem várias retas, desculpa, várias curvas, né, de grade. A nossa curva é a curva de 1,8. Bom, eu tenho de menos 2 e menos 5, 1,8 vai estar mais ou menos entre, né? Então vai estar mais ou menos entre essas curvas aqui. Mais ou menos entre aqui, vou pegar o ponto, porque o ponto exatamente seria o 1,75, né? Então, vou tentar pegar mais ou menos aqui no meio aqui, tá? Vamos pegar esse ponto, tentar pegar esse ponto aqui, ó. Tá? Só para lembrar que por aqui passa então a curva do... vamos colocar aqui menos 1,8 volts, né? Essa curva aqui que a gente está pegando. Não vou escrever mais aqui para não poluir o desenho, que a gente vai fazer um monte de retas aqui ainda, tá? Então esse ponto é o ponto em que a nossa válvula está trabalhando. Bom, aqui é importante então. Esse ponto ele me diz um ponto nesse gráfico. Ora, veja bem, esse gráfico ele traz 3 grandezas. Ele traz corrente de placa, ou corrente de anodo, mesma coisa. Ele traz a tensão da grade e ele traz a tensão de placa, né? Então a gente consegue aqui, eu vou fazer de amarelo. Ó, para baixo aqui eu vou ter essa tensão, já vamos descobrir qual que é. E para cá eu vou ter a minha corrente. Corrente deu bem 0,5, né? Ó, 0,5 miliampere. E a placa, a gente vai descobrir agora qual que é essa tensão. Ok? Então vamos ver. Aqui é 100, aqui é 150, né? E aqui é 175, então aqui é 150.
180, brother. Vamos apagar aqui que de novo ficou ali um negocinho. Vamos melhorar aqui. 180 volts. Esse ponto. E para cá eu tenho 0,5 miliamperes. É o ponto de trabalho da válvula. É isso aqui que a válvula tá polarizada, né? Ou teoricamente é o que a gente quer que ela esteja. Muito bem. A partir do momento que a gente já sabe esse ponto de polarização, nosso sinal de entrada, nosso sinal AC de entrada, ele vai fazer com que esse ponto ele se movimente tanto para cima quanto para baixo em relação a essa reta de carga, ok? Então, se o nosso sinal suponha que o nosso sinal ele tenha uma amplitude aí de 1 volt, tá? Suponha que ele tenha 1 volt para cima e 1 volt para baixo, ou seja, 1 volt menos 1 volt, de pico a pico aí seria 2 volts, né? Mas não é, porque senão o captador da guitarra não tem nem a metade dessa excursão aí. Mas suponha, esse meu sinal aqui, ele vai variar em cima da reta de carga, dessa reta aqui, desse ponto que é o ponto de trabalho, o ponto quiescente, ele vai trabalhar 1 volt para cá e 1 volt para cá. Então ele vai ficar excursionando assim. A nossa senoide vai fazer esse ponto mexendo para cá. E quando esse ponto mexer daqui para cá, aqui a minha tensão de saída também vai ficar variando, ok? E vai ser uma variação muito maior do que essa variação de placa, porque a minha variação de placa aqui, ó, está no ponto 1.8, ele vai do 0,8, né, do menos 0,8 até o 2,8. Então vai ficar excursionando por aqui, ó, nosso sinal. Consequentemente, a nossa tensão lá na saída vai excursionar bem mais. Então, a gente já pode estar calculando o nosso ganho, tá? E o nosso ganho, como é que a gente calcula o ganho? Simples, né? O ganho, aliás, o ganho de qualquer circuito, ele vai ser o quê? Vai ser a tensão da saída pela tensão da entrada, ok? A tensão da saída aqui, a gente vai ter uma variação, ok? Então, para calcular essa variação, a gente pode pegar qualquer valores de excursão sobre a reta de carga. Até porque isso aqui é uma reta e é proporcional. Por isso que tanto faz onde é que a gente vai pegar. Eu vou aproveitar aqui, eu vou fazer de azul. Eu vou excursionar esse sinal aqui, então. 1 volt de grade, ok? Então, se a gente está aqui no menos 1,8, se eu excursionar 1 volt para cima, eu vou chegar no 0,8. Então 0,5, 1, 0,8, supõe aqui 0,75 mais ou menos, mais ou menos, né? Então vou excursionar aqui o nosso ponto. Esse ponto ele vai variar a minha tensão, veja bem, a minha tensão de grade vai variar daqui até aqui. E a minha tensão de a minha tensão de placa, ela vai variar desse ponto que é 180 até esse ponto aqui, que a gente já vai descobrir quanto que é que eu preciso contar, porque esse gráfico aqui é chatinho de ler. Então, aqui é 100, né? 105, 110, 115, 120. Então esse ponto aqui é o 120. Olha lá que legal. Então o nosso ganho, podemos dizer que é o ganho estático, ele vai ser a diferença, que é 180 menos 120, sobre diferença na saída pela diferença na entrada, que é 1,8 variando até 0,8. Vocês podem estar se perguntando, professor, por que o professor não colocou aqui o valor negativo? Porque o que a gente quer é módulo, a gente só quer a variação, tá? Isso aqui é um delta de variação. Isso aqui é um módulo, tá? Então, o nosso ganho, ele vai ser, aqui eu tenho uma variação de 60,
e aqui embaixo eu tenho uma variação de 1. Tá? Logo, o meu ganho vai ser de aproximadamente 60 vezes. Lembrando que a 12x7, ela dá um ganho até, pode, né? Dá um ganho até de 100 vezes, tá? Então, esse aqui é o ganho estático. Na real, a gente vai ver que não vai ser bem esse ganho aqui, não. Que vai acontecer, tá? Mas fica aí já um ponto e mais ou menos um entendimento de como é que vai funcionar e como é que vai excursionar a válvula, tá? Então, dito isso aqui, a gente pode ir aqui para a válvula, pro esquemático. E a gente vai ter outras observações. Uma coisa é o ganho estático, um ganho em DC, um ganho que a minha válvula está polarizada. Outra coisa é o ganho em corrente alternada, com um sinal alternado, né? Então a gente sabe que o sinal ele vai entrar aqui, vai sair aqui. E para o sinal alternado, para a corrente alternada, um capacitor é como se fosse um curto, né? Então ele vai enxergar esse cara aqui como um curto, para cá, ele está naquela posição que eu falei, ele vai vir para cá, vai passar por aqui, porque esse cara aqui é curto, né? E vai então excursionar na grade. Na verdade aqui a gente nem considera corrente nenhuma, a gente considera que a válvula tem uma alta impedância aqui na entrada, mas a gente sabe que tem uns microamperes aqui que é para cá, mas suponha que não tivesse corrente aqui. Depois o sinal vai ser polarizado então por esse resistor, por esse outro resistor, que é o resistor do potenciômetro. E para a corrente alternada, a minha fonte DC também é um curto. Então é como se esse cara aqui tivesse ligado no terra. Ok? Então, de tal forma que eu vou ter, que eu vou pagar agora, esse cálculo aqui, de tal forma que para mim não, para a corrente alternada, é como se ela visse, tá? Se ela estivesse nesse ponto aqui, ó, então nesse ponto aqui, ok? É como se eu visse um resistorzão ligado no terra de 100K, que é esse meu resistor de carga, um outro resistor ligado no terra de 500K e ainda um outro resistor ligado no terra de 220K. Isso para corrente alternada. De tal forma que esse resistor aqui ele pode ser calculado como uma resistência equivalente, né? Então, a minha resistência equivalente, como eu estou tratando de 3 resistores, lembram como é que a gente faz isso aqui? Então, a gente pode fazer em pares, né? E ficar fazendo o produto pela soma. Mas aqui no caso, eu acho que é mais simples a gente pegar o inverso das resistências, soma, né? Do inverso das resistências. Olha lá. O inverso disso tudo aqui, que eu vou fazer aqui na calculadora, que vai te dar a resistência equivalente. Não tem nem cabimento fazer na mão isso daí. Então vamos lá. A zerada aqui, então, tem 1 dividido para 100K, com 100, 1, 2, 3, ok? Esse cara eu vou somar, agora eu vou colocar um parênteses aqui para fazer esse cara, né? 1 dividido para 500, K, 1, 2, 3, fechei parênteses, vou somar, de novo, com 1 sobre 220, 1, 2, 3, fechei parênteses, apertar um igual aqui, né? E agora eu vou inverter, né? Porque está elevado a menos 1, inverso, né? Opa! Então, a minha resistência equivalente, que no caso é a minha impedância, que a minha corrente AC está enxergando, minha impedância ali de saída, e
carga de 60, opa, sumiu ali a calculator. 60,4, né? Deve colocar também. Tem um professor meu que falava que não precisamos ser miudeiros, né? Então, opa, não é ohm, é quilo-ohm. Quilo-ohm, meu irmão. Então, 60, vamos usar 60,4K. Essa aqui, então, a minha resistência equivalente que a minha corrente alternada está enxergando. Isso vai fazer com que a minha reta, vou voltar lá para a reta, que a minha reta, essa verde que a gente calculou, ela vai sofrer então algum tipo de inclinação, tá? Bom, o ponto de operação não vai mudar, mas vai mudar alguma coisa em relação à minha carga, né? A minha carga ela não é mais 100K enxergando. A minha corrente alternada não enxerga uma carga de 100K igual a minha corrente. Deixa eu voltar lá. A minha corrente alternada não enxerga uma carga de 100K igual a minha corrente alternada, né? Desculpa, igual a minha corrente contínua. Ela não enxerga. Ela enxerga essa carga aqui. Então vamos tentar entender o que é esse cara aqui. Bom, acho que eu vou apagar aqui. Vou escrever aqui mesmo. A gente já tem ali o valor, né? Basicamente, a gente sabe o quê? Que para a corrente alternada, o que a gente tem é o seguinte: pela lei de Ohm, né? A gente sabe que V é igual a RI. Pô, essa aqui é a lei clássica aí que rege, né? Bom, veja bem. A minha variação de tensão vai me provocar uma resistência, né, uma impedância, por uma variação de corrente. Essa aqui é a minha resistência. Então, o que eu tenho, né, é isso aqui, ó, 60,4 vezes 1 delta I. Se vocês lembrarem disso aqui, isso aqui é no ano, né? Equação da reta. Equivalente àquela lá do y igual a, sei lá, a 3x. A gente varia o y, o x, né? Suponha que eu quero, sei lá, eu fazia muito isso aqui. Eu quero x, sei lá, 5. Se o x é 5, eu vou ter 3 vezes 5, que vai dar 15. Então, o meu y vai ser 15. E daqui eu consigo para ordenado. É a mesma coisa, só que agora enxergando corrente e tensão. Ok? Então, para a gente plotar esse ponto aqui no gráfico, a gente já tem um ponto, que é o ponto da carga. Ok? A gente já colocou lá. E a gente precisa agora encontrar o outro ponto e a gente tem o nosso gráfico. Para isso, a gente pode simplesmente arbitrar valores, tá? Como se eu quisesse construir uma equação da reta, exatamente a mesma coisa. Eu acho que é inclusive para isso que a gente estuda a equação da reta, para entender esses fenômenos, né? Bom, um valor que eu gosto de arbitrar é o valor de 1 miliampere, porque daí não muda nada, né? Aí a minha tensão, ela vai ser, lembrando que aqui é 60,4K, né? Eu esqueci de colocar o bendito do K aqui, mas tem um K. Esse K, então, na hora que eu substituir, eu vou ter 60,4K, que é 10 na terceira, vezes 1 mili, que eu quis arbitrar, que é 1 vezes 10 na menos 3. Tranquilo? Esse cara com esse cara cancela. E a minha variação em V fica exatamente 60, oi, que letra é essa, professor? Bom, só para lembrar que eu sou professor de matemática, tá? Delta V fica 60,4 volts. Então é isso aqui que a gente vai excursionar lá no gráfico. Você poderia arbitrar qualquer valor para a corrente. Claro, um valor que está dentro do escopo ali que a gente tem,
no gráfico das curvas características, ok? Então, vamos voltar lá para o gráfico. Bom, um ponto é esse aqui, que nós já temos. Eu até vou apagar esse outro azul aqui, que a gente usou para fazer alguma coisa aqui, né? Para apagar agora vai ficar meio xarope aqui. Vou apagar esse azulzinho aqui. Acho que eu vou apagar esse amarelo também, esse outro que a gente já usou. Ok, só uma retinha, só vou apagar a reta aqui. Tá? E vamos colocar os pontos lá que a gente excursionou. Vou fazer de que cor, brother? Vou fazer de vermelho, tá? Então, um ponto é o ponto de trabalho, já está aqui. O outro ponto a gente vai encontrar. Como? Simples. A gente vai ter que andar 60,4 volts. Eu vou andar, óbvio, que a partir do ponto que eu já tenho. Então, 60,4 volts. Então, aqui é 80 até... Pô, 120 eu apaguei. Exatamente 60, brother. 60,4. Dá até de andar mais um totozinho aqui, ó. Até aqui. Até aqui que eu vou andar. Então, eu vou dar daqui até aqui. Isso aqui é equivalente ao que? Vou colocar aqui, depois eu vou apagar. Né? Bem pedagógico. Isso aqui é equivalente a 60,4 volts. Ok? E agora eu vou subir um miliampere. Como é que eu subo 1 miliampere aqui? Daqui até aqui. Daqui até aqui tem 1 milha. Ó. Eu vou fazer o seguinte, fazer um jump. Ó, vou pegar daqui até aqui. Concordam que tem 1 milha, né? Fui do 1 até o 2, tem 1 milha. E agora, brother, vou fazer o golpe Jedi. Vou pegar esse cara e vou trazer ele pra cá, meu irmão. Ó. Vou colocar ele aqui. E... Oi, o que eu fiz? Tá aqui. Vou colocar ele aqui. E o que eu vou ter é uma nova reta. Tá? Vou fazer uma reta. Vou fazer de azul, tá? Um carnaval isso aqui. Vai ser de azul. E essa reta ela vai ligar esse ponto nesse ponto aqui. Ok? Então eu vou ter uma... deixa eu ligar aqui. Depois eu vou fazer uma extrapolação. Vou ter esse ponto aqui. Mais ou menos, tá? Vou fazer um outro ponto aqui, só pra gente ter essa extrapolação da reta. Ó. Então essa reta que está de azul, na verdade, é a reta onde minha válvula vai estar funcionando. É a reta de carga dinâmica, tá? Então o meu sinal, ele vai excursionar, ele vai variar desse ponto para cima e para baixo. Perceba, não sei se fica muito evidente, mas eu já tenho uma certa distorção, ou seja, a distorção no sentido de que o sinal vai excursionar. Se eu pegar um volt e elevar para cima, aqui no gráfico, ele vai dar uma distância. Se eu elevar para baixo, ele vai dar uma distância um pouco, parece que um pouco menor, né? Enfim, ele vai estar excursionando nesse ponto aqui, tá? E agora fica mais interessante a gente calcular o ganho. Esse aqui vai ser o ganho verdadeiro que vai ter o nosso circuito, né? Então, como é que a gente pode fazer para calcular o ganho? Exatamente como a gente calculou o outro. Eu vou até deixar esse aqui. Então agora a gente vai calcular o ganho. Que cor que eu usei? Azul. Esse aqui. Então o verde é o ganho, digamos, ganho dinâmico. E o verde e esse azul agora que a gente vai colocar vai ser o ganho. Oi. Seu ganho
em AC, tá? Que vai ser, né, vai se mais se aproximar do ganho real. Então, para a gente calcular o ganho, de novo, a gente vai calcular a variação da entrada, desculpa, a variação da saída, pela variação da entrada. Então, eu vou escolher o ponto quiescente, que eu já sei que é 180. Beleza? Vou pegar o 180 aqui. 180 menos. E aqui eu tenho o ponto que é 1,8 menos. Agora eu vou excursionar aqui para cima até o... brother, eu vou excursionar até o 1 ali, que já tá aqui na cara do gol aqui, bem certinho. Aí, 1. Até o 1. Da outra eu excursionei até aqui, né? Bom, pode ser também. Aqui seria o 08, 05, 010, 08. Bom, 08 tá aqui no meio aqui, né, brother? Ó, 08 vou jogar pra cá. E agora eu vou apagar essas outras informações aqui para não complicar muito a nossa vida. Não sei se está ajudando muito aí, tá? E eu vou descer as retas aqui, descer de amarelo, tá? Então eu tenho a reta do ponto quiescente, que é 180, e tenho a reta aqui desse ponto aqui, que é o 0,08, que vai cair aqui nesse ponto aqui, tá? Então eu tenho uma variação na minha tensão de saída, 100 aqui, né? 105, 110, 115, 120, 125, 130. Opa, meu irmão, cadê azul? Tá padrão. Então eu vou ter 130, uma variação de 180 a 130 nesse ponto, e uma variação de 0,8 continua a mesma aqui. Com isso aqui eu vou ter 180 menos 130, eu vou ter 50 dividido para 1. Então olha só, meu ganho já caiu para 50, meu ganho verdadeiro, meu ganho dinâmico. Então não é exatamente 60, né? O que a gente pode concluir com isso? Podemos concluir que, bom, a inclinação do gráfico de carga, quanto mais para cima, nesse sentido, quanto mais inclinado para cima, menor é o meu ganho. Ok? Então eu perco o ganho quanto mais ele está para cima. Ok? Outra conclusão que a gente pode ter: quanto maior a minha impedância, deixa eu voltar lá, quanto maior essa impedância aqui, a minha impedância do segundo estágio, quanto maior a minha impedância do segundo estágio, mais perto ou mais próximos as minhas duas retas ficarão, tanto a minha reta dinâmica quanto a minha reta de carga. Como assim? Pelo seguinte fato, né? Que quando nós temos resistência em paralelo, que foi o caso para calcular essas resistências aqui, eu já apaguei, né, o cálculo da resistência. Quando a gente tem resistências em paralelo, o meu resultado, né, ele vai ser sempre menor que a menor das resistências. Como assim? Isso aí é algo prático, mas eu posso demonstrar matematicamente também. Por exemplo, a gente tem uma resistência de 100, uma de 500K e uma de 220K. O meu resultado vai ser menor do que a menor das resistências, sempre. No caso, menor que 100K. A gente encontrou 60,4 kΩ aqui, então menor que 100K. Quanto maior for essas resistências aqui, tá? Quanto maior for essa impedância, mais próximo de 100K chega, tá? Então, isso é uma outra conclusão. Matematicamente, dá da gente abordar isso daí.
Bom, não sei se eu me fiz convencer, mas vamos lá, vamos baixar o matemático aqui. A resistência equivalente, quando nós temos resistências em paralelo, né, quando a gente tem resistências aqui em paralelo, aqui, vou até aterrar aqui, não precisa, mas só para ver, né, que o sinal entra aqui, nesse ponto aqui. Aí está enxergando essas duas resistências, né, o R1 e o R2. A gente pode calcular da seguinte forma, né, R1 vezes o R2 sobre o R1 mais o R2. Existe um recurso, né, quem é de ciências exatas aí conhece, que se chama limite. Então, se eu aplicar limite, porque isso aqui acaba sendo uma função, né? Então, se eu aplicar limite, eu quero saber o limite dessa função quando eu tenho R1 que multiplica por R2 sobre o R1 mais o R2. O que acontece, né, quando o meu R2 é muito alto? Ou seja, ele tende ao infinito. O que acontece com isso aqui? Bom, vou usar de recursos matemáticos aqui, né, mas não tem nada de estrogonófico, tá? Veja bem, se meu R2 tende ao infinito, eu vou fazer uma manipulação aqui, que vai ser o seguinte: eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por R2, tá? Então eu vou ter R1 vezes R2, que eu estou dividindo por R2, esse traço maior esse aqui, e aqui embaixo eu tenho R1 mais R2 dividido por R2. Ok? Quando eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não altero a minha fração, eu não altero a minha razão. De tal forma que eu posso cortar esse cara com esse, e aqui em cima vai sobrar para mim R1, esse traço é esse aqui, e aqui embaixo eu posso ter R1 por R2 mais R2 por R2. De novo, eu posso cortar esse cara e esse, então aqui vai ficar 1, né? Eu aplico o limite aqui, ou seja, tudo que aparece R2 eu vou tender ao infinito. Se o R2 for ao infinito, um número dividido por um número muito alto tende a 0. Então, meu resultado vai ser R1 sobre 1, que é o próprio R1. Aí, ó, legal. Então, isso aqui quer dizer o quê? No frigir dos ovos, isso aqui quer dizer que quanto maior a impedância após o meu sinal, ou que a minha carga AC está enxergando, que vai fazer parte, né, que vai ser a minha carga AC, quanto maior for essa impedância desse estágio, do próximo estágio, as minhas retas, elas vão se colidir, porque a minha carga vai ser vista idêntica, tanto para C quanto para DC. Então, aqui na minha reta de carga, se a impedância da frente, desse estágio da frente, for uma impedância pequena, a minha próxima reta, ela vai inclinar. Acontece isso aqui quando eu tenho uma impedância pequena. Se a minha impedância for grande, eu vou ter, então, a minha reta de carga estática praticamente em cima da minha reta dinâmica. E daí, o meu ganho vale para todos os casos. Valeu, rapaziada. Espero que eu tenha ajudado. Esse aqui é a primeira etapa, né, da análise do raio que tem os outros estágios aí que eu pretendo estar analisando. Aí, vamos conversando aí e a gente fica com essa novelinha aí durante um tempinho para estar aprendendo, para estar colaborando aí nesse estudo aí dos valvulados, da eletrônica analógica, né? Pretendo lançar vários vídeos também sobre análise de circuitos aí de pedal de guitarra e tal, tá joia? Um abração, até a próxima.